lá! O Código de Defesa do Consumidor e os PROCONs representam um marco nas relações de consumo. Hoje em dia, o consumidor que se sente lesado vai atrás dos seus direitos, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada. Dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor, mas quais são os desafios e as conquistas que ainda precisam ser feitas? Esse é o assunto do programa Vez do Consumidor de hoje, que tem a honra de receber aqui Darlene Araújo, superintendente do PROCON estadual. Muito obrigada, Darlene, mais uma vez aqui com a gente. Sim, é uma alegria muito grande nessa data ter essa oportunidade de falar do consumidor. Também recebemos aqui o Wilson Rascovitch, ele que é o presidente do IBDEC. IBDEC é o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo. Seja bem-vindo, Wilson, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E para debater conosco aqui, o meu colega de bancada e deputado, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Santana Gomes. Mais uma vez, essa oportunidade e, Luciana, agradecendo aqui que o primeiro programa que nós fizemos aqui de defesa do consumidor, a primeira convidada foi a doutora Darlene. Isso. E hoje ela, no primeiro programa de 2017, ela já está aqui dando as orientações, que foi muito importante, ela é pé quente em relação ao direito do consumidor. E feliz também de trazer aqui hoje conosco o doutor Wilson, que vai fazer essa explanação. E eu acho que o consumidor, quanto mais tem esclarecimento e conhecimento, o cidadão acaba tendo uma vitória. Eu acho que é uma vitória do consumidor do país de uma maneira geral. Bom, então vamos começar, Vou fazer um breve histórico aqui. Por que 15 de março? 15 de março, na década de 60, foi quando o ex-presidente Kennedy, nos Estados Unidos, fez um discurso enaltecendo os direitos do consumidor, que ele tinha, sim, direito de ir atrás, de brigar, de questionar. Então, por isso, é essa data. Só que aqui no Brasil, o código demorou a aparecer, Darlene? O Código de Defesa do Consumidor, se a gente for analisar, é novo, Mas muita coisa foi conquistada, sim, da instituição dele, que, se não me engano, em 90, de lá para cá. Sim, o código nosso é de 1990 e também somente no ano de 2002 é que houve aí, por parte do governo federal, a instituição do Dia do Consumidor. O Dia do Consumidor no Brasil surgiu depois do Código de Defesa do Consumidor. É um código que eu sempre falo e elogio, nossas leis são boas, são completas, tem leis que a gente vai só adequando às novas realidades, a relação consumerista cada vez está mais complexa, surgem situações novas que é necessário então ter regulamentação, ter novas edições de leis. Mas os princípios dele se estende até hoje, contempla muito bem e é um código que pegou. O brasileiro, ele conhece a lei mais conhecida do Brasil, é o Código de Defesa do Consumidor, o que nos traz muita alegria. Uma leitura fácil, o entendimento é para todos, não é só da área jurídica, então é um código muito bom que ajuda muito o consumidor a exercer o seu direito quando ele é lesado. E a gente vê o Código de Defesa do Consumidor em qualquer lojinha que você vai, gente, isso aí é obrigação, é obrigatório, porque se não tiver, pode ligar para o PROCON que vai lá e multa. Tem uma lei estadual nossa que é obrigado, todo estabelecimento comercial tem que disponibilizar um código para que o consumidor, na dúvida, consulte na hora e também tem que ter lá um cartaz informativo que é o telefone para reclamação 151 PROCON. Quando nós fiscalizamos, se não tiver lá o telefone de reclamação e o código, a empresa é autuada. Doutor Wilson, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, como presidente do IBDEC. Como que o senhor vê essa data? O que o senhor tem percebido a nível do empresário? Porque, no fundo, as maiores preocupações não é com o cidadão, é com o empresário, porque o empresário não tem essa concepção de tratar bem o seu cliente. Como que o senhor tem essa visão em relação hoje a essa data, com a evolução? Quais são as demandas que o senhor acha que a gente tem que trabalhar mais? Bom, eu entendo que o código ajude muito, veio facilitar a vida do cidadão. Se nós colocarmos isso antes do código, nós tínhamos trabalhos para fazer troca de produto, fazer reclamação, era tudo em cima do Código Civil. Mas entendo ainda que, infelizmente, ainda existem muitos abusos, as operadoras, nós temos aí planos de saúde, telefonia,
tudo prejudicando ainda, os bancos principalmente, eu acho que está sendo até o campeão do PROCON de reclamação. Então, infelizmente, ainda temos certos abusos, mas é importante colocar que o consumidor hoje também sabe utilizar, tem a ferramenta, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem órgãos de defesa do consumidor e principalmente tem os PROCONs, né? E principalmente que nem o PROCON do estado de Goiás é muito atuante se a gente colocar em comparação aos outros estados. E isso facilita em muito a vida do cidadão, já que basta uma reclamação e o PROCON está lá para fazer a atuação. Doutor Wilson, eu queria tirar uma dúvida aqui. Qual que é o papel do IBEDEC? Porque tem o PROCON, né, que a pessoa chega, faz uma denúncia, uma reclamação. E eu gostaria de enaltecer essa atuação do PROCON, que ela é muito boa e rápida, gente. Assim, não precisa abrir processo, a maioria dos casos são resolvidos, a Darlene vai falar sobre isso, 80% dos casos são resolvidos ali por telefone e administrativamente. Mas eu gostaria de saber o papel do IBEDEC nessa relação aí com o consumidor que se sente lesado. O IBEDEC é um Instituto de Defesa do Consumidor, né, onde ele foi criado em 2002 e também recebe reclamações, né, dos consumidores e, dependendo da situação, ingressa com as ações, né, civis públicas ou outro tipo de ação protegendo o consumidor. Então, aqui no estado de Goiás mesmo, nós temos várias ações protegendo o consumidor. Cito exemplo que nem de emissão de boleto. Muito consumidor paga lá muitas vezes seu aluguel e tem lá cobrando R$ 2,50, R$ 4,50 pela emissão desse boleto. E esse ônus não deve ser repassado para o consumidor. Mas, pela tradição, infelizmente, várias imobiliárias fazem isso. Quando nós constatamos esse tipo de irregularidade, nós ingressamos então com uma ação. Porque tranquilamente, se você um consumidor levar isso para um advogado, ele não vai querer em razão do valor, que é pequeno. E nós não pensamos nessa situação, nós pensamos então na irregularidade, né, da cobrança e pedimos então o ressarcimento para esses consumidores. Então o papel, antes de mais nada, do IBEDEC é fazer esse esclarecimento, né? E quando precisa ser autuado é quando nós passamos a bola para o PROCON, que aí o PROCON vai autuar aquele estabelecimento, que na maioria das vezes é quando também acaba fazendo essas negociações antes de ingressar com a ação. E o que o senhor constatou até agora é que o IBEDEC consegue resolver quando faz uma ligação ou precisa realmente abrir processos? Depende da situação, né? Hoje, dependendo do tipo da operadora, muitas vezes a gente também orienta como ele deve proceder. Muitas vezes o consumidor não precisa nem do IBEDEC nem do PROCON. Ele sabendo mais ou menos o caminho que ele deve fazer, que é muitas vezes ter o protocolo da reclamação, depois junto à agência reguladora, dependendo, ele já vai resolver isso sem intermediação de nenhum órgão, de nada. Agora, quando isso não acontece, aí sim, muitas vezes ele vai se valer do IBEDEC ou, se não, do PROCON. E é de graça, né, esse serviço? Sim, os atendimentos são gratuitos, o consumidor não tem custo nenhum. Bom, e sobre a Semana do Consumidor, né, gente? A gente estava falando aqui, a Darlene é sempre otimista, né? Eu tento levar para o lado pessimismo e ela fala, não, a gente tem que comemorar, são muitas conquistas, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada, né? O deputado citou a questão das empresas, é lógico que não são todos empresários, tem empresários sérios, comerciantes sérios, que tratam muito bem seu cliente, seu consumidor, que trocam o produto tranquilamente, apresentando a nota, mas muita gente ainda precisa ficar mais consciente nessa relação, né, Darlene? Sim. As relações, como eu disse aqui, consumeristas, elas estão muito complexas. Cada dia surge aí situações novas. Por isso que eu entendo que o PROCON só, ele não consegue. Nós buscamos hoje muitas parcerias. O IBEDEC é muito importante, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB tem sua importância, o Ministério Público tem o CAL do Consumidor. Temos trabalhado muito juntos com a DECOM, que é a Delegacia de Polícia, o efeito é muito maior. Então, nós vamos numa fiscalização, o PROCON ele atua administrativamente, a delegacia já é na repressão, nós trabalhamos juntos, muitas operações conjuntas com o Inmetro, Vigilância Sanitária, as delegacias do estado de Goiás. Quando, nesse momento, nós entendemos que ainda há muito descumprimento,
Então, nós procuramos parceiros para reforçar e aí reprimir com muito mais severidade, porque o PROCON ele é um órgão administrativo. A multa para empresas, às vezes, ela não é suficiente para ela se readequar e cumprir a lei. Nós buscamos os outros parceiros, porque aí a gente força muito mais para que o mercado seja respeitado. O consumidor, ele quando busca um órgão de defesa do consumidor como o PROCON, ele já esteve nas empresas, não conseguiram a solução, então nos busca para auxiliá-lo a ter o seu direito cumprido. Então, esse mercado, ele tem aliados com o PROCON. O consumidor é o nosso patrimônio. E as empresas que são más na prestação de serviço, que descumprem, nós vemos aí, nós estamos num momento de crise. Quantas empresas fecharam as portas? Então, o consumidor, ele tem um papel de suma importância para melhorar essa relação de consumo, porque ele vai reclamar, vai nas redes sociais, fala dessas empresas que não cumprem, então ela vai falar bem ou falar mal. E o fornecedor hoje que não trata, que não cuida do consumidor no pós-venda, que é a hora que ele precisa, ele entusiasma e recebe bem o consumidor. Quando esse consumidor volta, que ele se nega, fecha a cara, não está com aquela alegria de antes, o consumidor não vai voltar. E ele deve informar para os outros que aquela empresa, ela não tem uma receptividade, ela não tem uma prestação de serviço boa. Daí muitos fornecedores vão fechar suas portas e vai prevalecer quem melhor atende. E essa reclamação, ela tem que valer por tudo. Quando é fornecedor menor é uma situação, e as grandes empresas também têm nossas ferramentas aí, como eu disse, as parcerias, ação civil pública, buscando outros mecanismos para que se cumpra a lei. Sempre nós estamos aí num processo de evolução, cada dia mais, e cada dia tem que ser comemorado, sim. O cidadão, ele está mais consciente, ele conhece mais, ele não está mais calado como era antes. Tem a voz do povo, sim, e o povo fala. Quantas vezes nós fizemos fiscalização de consumidor que foi num restaurante, gravou, filmou, mandou para nós aquela situação de imediato e a gente teve uma contrapartida. Que denuncia no site do PROCON, no PROCON, no 151, denuncia para os outros. Quantas vezes nós fiscalizamos sabendo de denúncias de rede social que nós fomos atrás? Então, essa participação é muito importante. Sim, tem que denunciar mesmo, né? Sentiu lesado. Bom, a gente tem um VT que fala sobre essa questão de procurar. Será que o goiano, né? O VT foi feito aqui em Goiânia. Será que o goiano vai mesmo atrás dos seus direitos? Procura o PROCON? A gente vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O programa
programa Vez do Consumidor volta com o tema Dia do Consumidor, dia 15 de março. É a Semana do Consumidor, é um dia mundial em que se comemora, mas também se reflete sobre as conquistas, né, que já foram feitas e ainda os desafios que estão por vir. Estamos recebendo aqui Darlene Araújo, que é superintendente do PROCON estadual, e Wilson Rascovitch, presidente do IBDEC, que é o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Falamos no primeiro bloco sobre as conquistas. Nós temos um VT falando do goiano, né? O goiano procura realmente o PROCON? Vamos ver. Será que as pessoas realmente procuram um órgão de defesa dos direitos do consumidor quando precisam? Nunca fui preciso, não. Só que a gente tem vontade, né? Às vezes a gente deixa de procurar o PROCON. As empresas também não ajudam a gente. E a enrola também, né? Teve algumas coisas aí, mas eu desisti. Só que deviam. Só no PROCON Goiás, houve um aumento de 37% no número de denúncias no ano de 2016. Foram 168 mil pessoas insatisfeitas em algum momento na relação de consumo. 80% dos casos são resolvidos. Os problemas são diversos. Quando eu fiz o financiamento do apartamento, em primeiro lugar eles pegaram minha entrada, né? E para depois tentar financiar o resto na Caixa, né? E o apartamento já tinha sido vendido para outra pessoa, a Caixa não aceitou. Agora que eles resolveram lá com a lei, que a Caixa aceitou o financiamento, eles querem me cobrar juros que eu não posso pagar. Descobri que estou protestada num cartório em São Paulo. Eu não tenho conhecimento de nenhuma dívida minha, nenhuma, porque eu pago tudo assim na íntegra. Eu fui abordada por um correspondente do banco oferecendo uma proposta que, na realidade, na prática, não se concluiu. A maioria das denúncias são resolvidas sem a necessidade de abertura de processo. Mesmo assim, 2.000 processos aguardam julgamento no PROCON da Rua 8, no centro. Uma pilha de reclamações. Em todo o estado, o número de processos chega a 2.000. De acordo com a superintendente do PROCON Goiás, Darlene Araújo, no ranking de reclamações, as operadoras de celular continuam sendo as campeãs. Em seguida, vêm os bancos e depois as lojas. Na parte de telefonia, né, deixa-se muito a desejar para o nosso público, por conta que os problemas são sempre recorrentes. Tem as instituições bancárias, que também alega que a carteira de clientes é enorme, por isso mais reclamações. Há muita propaganda, há muito chamamento do consumidor, há muito investimento para atrair mais consumidores, mais clientes, mas não tem uma preocupação tão grande em satisfazer esse cliente. Bom, tá aí, você viu que a maioria, graças a Deus, procura e tem seu problema solucionado. E tem também a questão das empresas, né, Darlene, que não solucionam seus problemas, tem um preço a pagar, né? Qual que é? Sim, nós tentamos aí uma conciliação com a consumidor e empresa, e aquelas situações em que não houve aí um atendimento por parte da empresa, além da gente divulgar mensalmente as empresas mais reclamadas, uma vez por ano, exatamente no dia 15 de março, é uma previsão legal, nós divulgamos a lista negra das empresas, detalhando ali o serviço mais reclamado, a empresa mais reclamada, os processos que não tiveram solução, e nós divulgamos no site, e a gente denomina isso mesmo, lista negra das empresas. São as empresas que não evitou nenhum esforço para resolver o problema do consumidor. É no site do PROCON? No site do PROCON está divulgado. Tem também, ela é um material que é uma espécie de um livro, tem páginas e páginas ali, o consumidor pode buscar fisicamente, pode imprimir por meio do site, ter acesso a essas empresas. É a imagem da empresa que nós estamos expondo por lei para que o consumidor tenha conhecimento aí da má prestação de serviço dessas empresas. Gente, refazer uma imagem não é fácil, não. É fácil, não. Nossa, mas eu tenho uma preocupação também, doutora Darlene, é até interessante. Eu quero fazer essa pergunta, tem quanto tempo a senhora está na direção do PROCON Goiás? Eu entrei no mês de janeiro de 2011, 6 anos. E a doutora Darlene é delegada de polícia, viu? Mas eu quero também fazer outra pergunta para o doutor Wilson e para a senhora.
Eu vejo que o empresário médio ou mediano, ele tem uma facilidade mais de compreensão em relação a essa relação com o consumidor. Mas nós temos aí, a nível nacional, não é só goiano, o problema da telefonia. Esse pessoal, parece-me que eles não dão um retorno. Eles são todos pontuais, eles dão um retorno para a sociedade, para aqueles consumidores. Como que o senhor vê essa situação da telefonia, doutor Wilson? Bom, infelizmente continua ainda, né, tendo esse problema. Mas ainda, se a gente colocar, exemplo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, era pior. Era pior? Era pior. Hoje, se você fizer uma reclamação e manter o procedimento de como deve ser, o consumidor deve proceder, ele vai resolver o problema. Falo isso em causa própria, porque eu já resolvi, tive problema semana retrasada. Então é onde você abrindo o chamado, pegando o protocolo, esperando o prazo que eles fizeram, não resolvendo, entrando em contato com a agência reguladora, no caso aí a Anatel. Na maioria das vezes, resolve o problema. Na maioria das vezes. Isso quando não ocorre, aí é onde, então, vai ter que se valer, muitas vezes, aí que nem do PROCON, ou, se não, muitas vezes, de uma ação judicial. Está interessante. Agora, eu quero aqui elogiar o PROCON. A palavra PROCON acaba deixando alguns empresários, alguns comerciantes, um pouco inibidos, porque quando você fala, isso é importante para o PROCON. Quando você fala, eu vou procurar o PROCON, ele busca, então vamos conversar aqui. Hoje já tem essa situação, inclusive com as telefonias também, né, doutora? Sim, nessa lista negra, se o consumidor for olhar, ele não vai achar a telefonia com processo. Porque nós temos no ranking o atendimento, mas não vira processo. É interessante, porque eles conseguem resolver pelos atendimentos. Consegue resolver no atendimento. Mas o que aborrece muito o consumidor? Ele vai na operadora, não consegue. Lá, no PROCON, a gente tem os canais, aliás, nós temos o canal de comunicação com todas as empresas, um canal direto. Aquele que o consumidor não consegue, nós temos o telefone, né? E temos a pessoa. A questão é essa, deputado. O senhor vai lá e reclama que mudou o seu plano, não te avisou, ou que tem uma cobrança indevida. A telefonia, no atendimento, resolve, você sai com o seu problema resolvido, exclui aquela cobrança. Daqui 3 meses, você está com aquele mesmo problema. Então, nós falamos por quê que é tão recorrente. Nós reunimos com os diretores responsáveis por essa empresa. Aí é questão porque é o call center que é terceirizado, é um problema dali e dali. Eu sei que a gente fica aí com esse problema recorrente nesse círculo. E pro PROCON, eu não comemoro de forma nenhuma solução de 80% dentro do PROCON. Acho que tinha que resolver, era o consumidor ser atendido, ter resolvido e não ter perdido esse tempo de trabalho, perdeu o trabalho, chegou atrasado, dificuldade, pegou ônibus, horário e ter que ir atrás dessa situação. Uns até desistem porque aparece uma cobrança de R$5, 10, ele vai calcular, às vezes ele tem prejuízo de ir e desiste, o que é bom para a empresa, porque de R$5 em R$5, com esse milhões, nós temos 200 milhões de linhas de telefone. Então, a clientela é muito grande, é um lucro para a empresa. Eles jogam, né? Quem vai atrás... Eu falo assim, não desista. Se apresentou na fatura qualquer valor que é indevido, qualquer que seja, não permita que esse dinheiro continue na fatura, que a gente vai estar estimulando aí a eles a lesarem os consumidores. Muito interessante, até que eu fiz essa matéria com a Darlene, e ela me falou que tem gente que vai atrás até de R$5. Eu achei interessante isso, porque o certo é isso, né, Darlene? É também, R$1, R$2, você tem que ir atrás. O consumidor, às vezes, ele sente o desaforo. Ele vai, não é pelo valor, é um desaforo me cobrar o que eu não devo, então eu não vou aceitar. Então, isso é muito bom para nós e eu parabenizo esses consumidores que não aceitam ser lesado e que procuram até o fim ser, então, resolvido o seu problema e que não aconteça isso. Porque é muito ruim a gente ser lesado. É sentir passado para trás, é a pior sensação que tem. Eu gostaria, antes de passar para o senhor, enaltecer o trabalho do PROCON. A gente tem um posto do PROCON aqui na Assembleia Legislativa, ele foi inaugurado em 12 de maio de 2016. E até setembro tinham sido feitos 800 atendimentos.
E até o mês passado, que foi o mês de fevereiro, já tinham sido feitos 1.251. Eu gostaria de parabenizar o deputado Santana, porque ele foi um dos que lutaram, né, e brigaram para trazer esse posto para cá, para a Assembleia. Até antes do deputado falar, eu participei e vi, não foi fácil a instalação desse PROCON aqui, teve um empenho muito pessoal e é um PROCON, uma sede do PROCON, uma extensão da sede do PROCON, que está atendendo servidores da Assembleia, a população em geral de qualquer setor, de qualquer área e também as microempresas. É um posto que tem toda uma capacidade, o mesmo serviço da sede e tem tido ótimos resultados, não sei até porquê, mas um resultado até muito melhor do que na sede. Enquanto a gente está com 80%, o da Assembleia nós estamos com quase 90% de solução e uma pessoa e uns servidores muito empenhados e também muito visitado e acompanhado pelo deputado, que eu sei que ele vai lá, que ele olha, que ele tem todo um prazer de ter agradecer a senhora, doutora Darlene, e dizer que agora nós estamos tentando, nós vamos fazer agora, nesse ano, audiências públicas em todo o estado de Goiás. Nós vamos começar e queríamos já contar com a ajuda das audiências públicas, geralmente para fazer essa discussão das demandas que aquela cidade tem em relação ao consumidor, e já queríamos contar nessas visitas, audiência pública, né, Luciana, com... Super importante a presença. Exatamente. Nós mandamos um ofício para contar com a presença do PROCON nessas audiências públicas, porque nós vamos buscar em cidades que não têm PROCON, que não têm relação nenhuma com o PROCON. Por isso nós estamos indo. Nós vamos fazer na média de 2 audiências públicas por mês agora, esse ano. E queremos contar com a ajuda da senhora em relação a encaminhar com a gente alguém que possa fazer ali a captação, ouvir, para depois trazer para Goiânia. Não, você acha que pode? É muito importante, porque de 246 municípios que nós temos, apenas 30 tem PROCON municipal. Então a gente tem que preocupar mesmo com essas pessoas que estão sem acesso à cidadania, porque reclamar, ter resposta é exercer a cidadania. Então a iniciativa, o deputado ele é do Estado, o PROCON ele é responsável pela política do Estado. Então nós implementamos o PROCON Web para que seja reclamado por meio da internet no interior, mas nem sempre, não é todo mundo que consegue lidar também com essa ferramenta, que consegue entender. Então, eu até proponho mais que na audiência pública vá o PROCON itinerante e faça o atendimento já naquela situação que tiver uma necessidade de fazer o contato com a empresa, a gente já pode fazer e dar um retorno para o consumidor de imediato. Seguindo o agendamento, a gente vai programar para acompanhar. Luciana, vou até aproveitar e pedir à nossa diretora aqui da televisão que esse programa... Gravado, hein? Nós vamos pedir para fazer esse programa Vez do Consumidor, onde formos fazer outro, fazer no interior, fazer esse programa com aquela comunidade. Seria importante. Muito importante. O que a Darlene falou é importante, porque tem as agências do VaptVupt, em alguns municípios tem o guichê do PROCON, mas muitas não tem nem o VaptVupt, né, Darlene? Então complica, tem que viajar para um município próximo e acaba que essas relações vão sendo, né, vão acontecendo e ficam por isso mesmo. Boa ideia, mas infelizmente a gente está chegando no final do programa, vamos para as considerações finais. Dr. Wilson Rascovitch, avanços e conquistas, o que precisaria ser feito para ter mais conquistas? E muito obrigada pela participação aqui do senhor, viu? Eu que agradeço o convite. Bom, entendo que como nós estamos falando aqui, é o consumidor procurar o seu direito, né? Não se sentir coagido pelas empresas e fazer valer o direito, que nem nós estamos falando aqui dos R$5, que ele vá atrás dos R$5, que seja R$1, mas se está sendo debitado lá indevidamente, que ele corra atrás, ele vá, faça a reclamação, né? Ele tem caminhos hoje para fazer isso, o que antigamente não tinha. Hoje ele tem. Então é procurar os seus direitos, fazer as reclamações, aproveitar, que nem utilizar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, que nem no exemplo do próprio IBDEC que nós estamos falando, que nem muitas vezes valores pequenos, que muitas vezes não se vai ter interesse em resolver isso judicialmente.
procure o IBDEC também, que nós vamos estar dando essa orientação. Vale lembrar também que nós temos cartilhas de orientação e dependendo da situação, do Mostra assunto... Mostra aí pra gente, doutor Wilson. Dependendo do assunto, nós fazemos cartilhas, onde então o consumidor pode baixar no site do IBDEC, né, ou pegar essa cartilha também lá na nossa sede. E ali nós temos sobre também bancos, escolas, prestadores de serviços, né, onde ele pode estar lendo e verificando quais são os seus direitos. E quando não resolver, aí sim tentar junto ao Poder Judiciário ou junto ao próprio PROCON, já que muitas vezes vai resolver isso administrativamente, que é excelente, né? Não precisar utilizar o Judiciário. Ok, evitar. A gente, infelizmente, tem que evitar de usar o Judiciário, às vezes pela lentidão, né? Eu sei que está melhorando, mas infelizmente, quando vai para processo, demora um pouco mais. Darlene Araújo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, né? Superintendente do PROCON do Estado de Goiás. E uma mensagem aí para o telespectador, para o consumidor, né? Sim, eu agradeço o convite, é uma alegria muito grande estar aqui, de falar com o consumidor. Eu vejo, nesse tempo de experiência que estou à frente na gestão do PROCON Goiás, que nós temos que nos reinventar o tempo todo. O PROCON ele tem limitações legais, é um órgão administrativo, mas nós estamos buscando outros segmentos para trabalhar conosco, para fortalecer então as nossas ações, como eu citei aqui, uma instituição que tem trabalhado muito com a gente, a DECOM, a Vigilância Sanitária. Então, buscando esses parceiros, a gente tem um resultado melhor. Nós trouxemos a Procuradoria do Estado de Goiás para dentro do PROCON para entrar com as ações coletivas, porque eu entendi que a ação individual não é o suficiente hoje, então nós buscamos o Poder Judiciário com a ação coletiva que beneficia toda a população. Nós temos conseguido as liminares, eu cito exemplo, CELG, planos de saúde, hospitais, telefonias e uma série de outras ações coletivas para beneficiar o consumidor. Então, tudo isso, todas as nossas ações, ela é toda alimentada pelo consumidor que nos procura, que denuncia, que está lá, 163 mil atendimentos que nós fizemos, então nós temos um termômetro do que o povo goiano precisa. Então, é um dia que é importante, essa Semana do Consumidor deve ser comemorada e cada dia mais a gente tem que pensar e buscar, então, equilibrar, harmonizar a relação de consumo e fazer com que o consumidor seja respeitado. Só isso, né, que a gente quer, respeito. Bom, agradecer também ao presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da Assembleia e um dos que trouxeram o PROCON aqui para a Assembleia, deputado Santana Gomes. Mais uma vez, agradecer você, consumidor, e você, telespectador da TV Assembleia, que está dando a oportunidade de entrar na sua casa para fazer esse debate. E o Poder Legislativo é isso, é trazer o debate, porque o consumidor, acho que todo cidadão brasileiro é um consumidor. Sim. Todo cidadão. Então, eu acho que a Darlene foi muito feliz na colocação, buscar parceria. Esse programa é um parceiro. E você pode ser um parceiro, que você tem conhecimento aqui, passar para o seu companheiro. Então, eu acho que, e continua assistindo o nosso programa e dê essa oportunidade de fazer esse novo debate com vocês. Ok, muito obrigada pela participação e parabéns para nós, né, consumidores. Obrigada a você também que está em casa por ter nos acompanhado. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal aberto, que é o canal 61.2. Até a próxima.